O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados irmãos, nós vamos abrir então a palavra de Deus, no texto de Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Vamos ler apenas os versos 51 e 52. Marcos 14, 51 e 52. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre o tema os riscos de se vestir com um lençol. Era a festa da Páscoa, a maior festa de Israel. Multidões rumavam para Jerusalém nesse tempo. A cidade estava apinhada de grandes multidões. A população da cidade havia quintuplicado. E 2 dias antes desta festa, os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas mancomunaram, tramaram e urdiram a prisão de Jesus. Eles queriam matar Jesus depois da festa. E diz a Escritura que, então, Jesus, depois de falar aos seus discípulos no cenáculo, de lavar os seus pés, de instituir o sacramento da ceia, depois de ter cantado um hino, saiu do cenáculo rumo ao jardim do Getsemane, alertando os seus discípulos que o pastor seria ferido e as ovelhas ficariam dispersas. Alertando especificamente a Pedro que Satanás o havia requerido para peneirá-lo como trigo, mas o Senhor o havia intercedido por ele. E nesta jornada rumo ao Getsemane, Pedro afirma para Jesus que ainda que todos o abandonassem, ele jamais o faria, que estaria pronto a dar por ele a sua vida e que estaria pronto a ir com ele para a prisão e para a própria morte. E então diz a Bíblia que Jesus chega no jardim do Getsemane, onde havia uma prensa de azeite, onde costumeiramente Jesus orava. E ali no jardim do Getsemane, Jesus trava a mais titânica batalha da humanidade. Ele está angustiado, ele está chorando, ele está sangrando. Mas diz a Escritura que quando ele termina aqueles 3 momentos de oração, a angústia já foi embora, ele está firme como uma rocha, a turba vem para prendê-lo e ele que se apresenta perguntando: a quem buscais? E quando afirmaram que buscavam a Jesus o Nazareno, eles: pois sou eu, e caíram por terra. A Bíblia diz que nesta cena, liderada por Judas Iscariotes, que escoltava a guarda romana e a guarda do Sinédrio, fortemente armada para prender a Jesus, que Pedro pega uma espada e decepa a orelha de mal, e Jesus diz: Pedro, guarda essa espada, se eu precisasse desse tipo de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria aqui mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. E então diz a Escritura que lançaram mão em Jesus e o prenderam. Mas Jesus havia dito para eles: eu estava todos os dias lá no templo e vocês não me prenderam. Sabe por que vão me prender agora? Porque esta é a vossa hora. Esta é a hora das trevas. Para este propósito eu vim ao mundo. E então diz a Escritura que Jesus é levado ali do jardim do Getsemane
à casa do sumo sacerdote, onde o sinédrio estava reunido, ilegalmente, contratando já testemunhas falsas para acusarem a Jesus. E nessa jornada é que o texto nos diz que um jovem escuta o tropel, talvez, dos cavalos, a multidão que caminha, talvez empurrando a Jesus, insultando a Jesus, ferindo a Jesus. E quem sabe algumas pessoas se levantam das suas casas para ver o que está acontecendo. Mas diz a Bíblia que esse moço, sem titubear, do jeito que estava, já no seu leito, na sua cama, por curiosidade, se levanta da cama, se enrola com um lençol e se infiltra no meio daquela multidão, como se fosse, quem sabe, um seguidor de Jesus. Alguém que estava aliançado com Jesus. E não tarda para que esta turba que leva Jesus preso olhe para ele, imaginando que ele fosse um discípulo verdadeiro, real. E diz o texto que lançaram-lhe a mão. E o texto nos informa que ele, largando o lençol, fugiu nu, desnudo. Na verdade, esse moço era uma espécie de seguidor ocasional, uma espécie de discípulo de plantão, que segue a Jesus, mas segue sem compromisso, sem aliança, talvez por curiosidade, talvez por improvisação. E esta cena, meus irmãos, enseja-nos algumas lições que passo a considerar com vocês à luz desse texto. Primeira lição é que aqueles que se cobrem com um lençol são um símbolo daqueles que seguem a Jesus sem compromisso. Ele não era um discípulo. Ele apenas ouviu a multidão passar. A curiosidade, o interesse em saber o que está acontecendo, o faz levantar-se da cama. Ele não colocou uma roupa, ele vestiu-se com um lençol. E isso retrata para nós que esse moço era movido apenas por curiosidade, ele era apenas um número naquela massa, ele não tinha aliança com Jesus, mas está lá, vestido com um lençol. Isso representa para nós, talvez, um aspecto da nossa geração. E a nossa geração foi classificada como a geração do fica. É muito comum esse termo nas escolas. O menino ficou com tantas meninas, a menina ficou com tantos meninos. Não tem aliança, não tem compromisso. Não tem qualquer interesse de um relacionamento sério. É um ficar. Tem muita gente hoje ficando com Jesus, numa noite de louvor, numa conferência evangelística, num acampamento, num retiro, numa programação especial. Ele fica com Jesus, mas não é um discípulo verdadeiro. Ele é ocasional, é um curioso. Tem gente que fica até com a igreja, não tem aliança, não tem raiz, não cria limo, pula de galho em galho. Tem gente que fica no casamento, não persevera, não enfrenta crises, desiste por qualquer motivo. Nós somos a geração do ficar, que está seguindo a turba, que está seguindo a multidão, mas vestido com lençol, sem qualquer compromisso, sem qualquer aliança. Nós somos a geração do controle remoto. O que é um controle remoto? É um instrumento poderosíssimo que dá a você o poder de mudar de canal a hora que você quiser. Você vê tudo e não assiste nada. Você não tem compromisso com ninguém. Você não faz aliança com ninguém. Você está no meio da multidão, mas não tem compromisso, não tem amarração. Irmãos amados, lençol não é roupa. Lençol não tem costura. Lençol não tem vínculo. Lençol não tem aliança. É a geração da comodidade, do menor esforço. São os consumidores de Jesus. Alguém que está vestindo um lençol. Segundo lugar, segunda lição. Aqueles que se vestem com lençol
são um símbolo daqueles que vivem superficialmente. Veja você que o lençol era a única coisa que cobria o corpo daquele moço. Ele não tinha uma roupa por baixo. O lençol não era um agasalho por cima da roupa. Era a roupa dele. Se tirasse o lençol, não tinha mais nada. Era algo superficial, sem proteção, sem segurança. Então, o que isso, na verdade, representa para a nossa geração? Vestir-se com lençol. É a geração rasa, volátil, rasa, superficial, que faz de conta, que parece que é. Parece que está vestida, parece que está adornada, parece que está preparada. Mas se você arranca o lençol, não tem mais nada. Fica desguarnecido, desprotegido, despreparado, envergonhado, exposto ao ridículo. Porque não há qualquer aliança ou compromisso. Talvez nós pudéssemos olhar como exemplo a figura do Simão, o mágico, lá em Atos capítulo 8. Ele viu Filipe, ele escutou Filipe, ele viu os milagres e viu os milagres que Deus operava por meio de Filipe. Ele ficou encantado, ele ficou admirado, ele começa a seguir Filipe passo a passo. Ele foi batizado, ele tornou-se membro da igreja. Mas não era um discípulo. Ele não tinha compromisso. Há quantas pessoas que estão engrossando as fileiras, estão seguindo a multidão, se infiltram no meio, parecem discípulos, mas são superficiais, não têm compromisso, estão apenas vestidos com um lençol. Terceira lição: aqueles que se cobrem com um lençol são um símbolo daqueles que preferem o que dá certo em lugar do que é certo. Vejam vocês que naquela época os homens, e até hoje, lá em Israel, se vestem com túnicas longas. Então, a roupa de um homem e de uma mulher é muito parecida. É de noite. E como diz o adágio popular, à noite todos os gatos são pardos. Então, se ele pula da cama e se enrola com o lençol, quem está olhando assim, de uma forma mais rasa, não muito detida, não muito profunda, diz: não, está tranquilo. Dá certo, parece com todo mundo, é igual a todo mundo. E essa é a nossa geração, marcada por aquilo que nós chamamos de pragmatismo, a filosofia mais popular do século XX. E o que preconiza o pragmatismo? O pragmatismo não pergunta para você: é certo? Não, a pergunta é: dá certo? Ele não pergunta: é verdade? A pergunta é outra: funciona? Ele não pergunta: isso é correto? Não, isso dá resultado. É a geração que não quer princípios, é a geração que não quer a verdade. A geração que se veste com lençol são aqueles que dizem o seguinte: o que importa é que eu estou no meio. Todo mundo está olhando, parece que está tudo bem, está de noite. Ninguém vai discernir ou distinguir se eu estou com a túnica ou se eu estou só com o lençol. Está dando certo. Eu me infiltrei, eu estou indo junto, eu estou engrossando as fileiras dessa caravana. Meus amados irmãos, é muito importante entender que nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que funciona é correto. Nem tudo que parece ser é de fato. Talvez nós pudéssemos relembrar o texto bíblico de 1 Coríntios 10, 23, quando diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ah, mas as pessoas não vão nem notar. Ah, mas está de noite. Ah, mas de noite todo gato é pardo. Ah, mas ninguém vai perceber.
ninguém vai saber. Eu vou lá e vou voltar e ninguém vai perceber que eu estou vestido com lençol. E desta forma, aqueles que se vestem com lençol não são governados por princípios, por valores absolutos, por aquilo que é certo, mas apenas por aquilo que dá certo. A turma do lençol usa apenas uma fé com base em resultados. Se o povo está indo, e é Jesus que está indo, eu vou também. Vai dar certo. Eu vou me vestir com lençol. Ninguém vai perceber, ninguém vai notar. Eu vou voltar para minha casa e continuar dormindo. Eu só estou indo lá ver a cena. Eu não faço parte, mas eu estou lá. Este é o grande risco, se vestir como um lençol. É aquele time que prefere o que dá certo em lugar do que é certo. Mas em quarto lugar, quarta lição desse texto. Aqueles que se vestem com lençol são um símbolo daqueles que querem ser diferentes, mas não fazem diferença. Se você perceber, esse grupo aqui está indo, e Jesus está indo, e ele está querendo seguir, e ele está olhando. A Bíblia diz que os discípulos se dispersaram, que Pedro está seguindo de longe. Ele parece uma pessoa mais crente que Pedro. Pedro está de longe, não, ele está no meio. Para todo mundo ele é corajoso. Para todo mundo ele é um discípulo fiel. Para todo mundo ele é um seguidor de Cristo. Ele está na frente dos discípulos. Os discípulos se acovardaram, ficaram lá atrás, dispersaram. Pedro está seguindo de longe. Ele não, ele está lá, está no meio. Talvez para muita gente é um crente assim, até destacado pelo seu fervor ou pela sua coragem, pela sua disposição até de sacrifício, porque sabe que Jesus está sendo levado preso para a mais alta corte religiosa de Israel para ser julgado. Ele sabe, quem sabe, os comentários que estavam nos bastidores da cidade de Jerusalém, que havia uma conspiração contra Jesus, mas ele está lá no meio, lá no meio. Ele não era um seguidor de Cristo, ele era apenas um carona da fé. Ele não tinha compromisso. Às vezes, irmãos, a gente vê hoje aqueles que se vestem com um lençol com características bem parecidas. Há pouco tempo eu estava vendo um jogador de futebol e ele fez um gol muito bonito, gol de placa, como nós chamaríamos. E o primeiro gesto dele foi levantar a camisa do seu time e em letras garrafais: Deus é fiel. E ele levanta a camisa e fala um palavrão que não posso dizer aqui porque é um escândalo. É bom usar uma camiseta com os dizeres bíblicos, né? Mas não é suficiente. Às vezes as palavras contradizem o slogan. Às vezes o testemunho contradiz o discurso. Quando a nossa vida precisa ser o avalista das nossas palavras. Ou talvez, pensando com você numa linguagem mais teológica, a experiência do Jonas. Quando ele é apanhado, porque a Bíblia diz que ele entra no navio, ele desce da sua cidade, desce a Jope, desce ao navio, desce ao porão, e chega no porão ele dorme. E o termo lá no hebraico é roncar. Era o sono da fuga. E aí vem a tempestade. E aí os pagãos estão desesperados, estão orando aos seus deuses. E aí lançaram sortes e o azar caiu em Jonas. Perguntaram: quem é você? De onde você vem? O que você faz? E ele, das 4 perguntas, respondeu 2 só. Ele diz: eu temo ao Senhor, Criador do céu, da terra, do mar. Mas você crê mesmo nesse Deus? Você teme mesmo esse Deus?
Se você teme esse Deus, por que você o desobedece? Se você teme esse Deus, por que você o desafia? Às vezes você tem um arcabouço doutrinário e teológico perfeito, mas na prática você o desafia, na prática você o desobedece. Você está usando um lençol. Você é símbolo daqueles que querem ser diferentes, mas não faz a diferença. Quinta lição desse texto: aqueles que se cobrem com lençol são símbolos daqueles que estão desprovidos de poder quando precisam se defender. Porque preste atenção, você está enrolado no lençol. Se você está enrolado no lençol, como é que você mantém o lençol no seu corpo? Segurando com a mão. Está segurando. Estou indo. Até que partiram para cima dele. E quando partiram para cima dele e ele foi se defender, ele teve que tirar as mãos do lençol. E quando tirou as mãos do lençol, o lençol caiu e ele ficou nu. Teve que fugir, envergonhado. Aqueles que se vestem com lençol são aqueles que entram no grupo, entram no time, parecem ser seguidores, mas quando chega a luta, quando chega a prova, quando chega a batalha, eles não têm como entrar na peleja, porque eles estão desprovidos de capacidade de enfrentamento. Ao tirarem as mãos do lençol, o lençol cai, e eles ficam nus, envergonhados, desprotegidos, expostos, vulneráveis, desprotegidos. O que significa para nós, irmãos? Significa que esse lençol parece-nos ser uma espécie de máscara. Lençol não é roupa. Para aquele moço, o lençol era uma máscara. E eu gostaria de chamar a sua atenção que às vezes a gente fica pensando nesse moço, mas todos nós usamos máscaras. Todos nós. E talvez nós temos um guarda-roupa mais variado de máscaras do que roupas para vestirmos. E se você hoje, agora, falar para mim, pastor, eu não tenho nenhuma máscara, você acabou de fivelar uma agora no seu rosto. A máscara da mentira. Pedro demonstrou a máscara da coragem. Ainda que todos te abandonem, eu jamais. Fracassou. A máscara dele caiu. Se você pega Ananias e Safira, usar a máscara da filantropia. Vamos ajudar os pobres, vamos vender a nossa propriedade. Vamos levar lá, botar nos pés dos apóstolos para eles assistirem aos necessitados. Olha Safira, olha Ananias, vamos fazer uma coisa. Ele não precisa ficar sabendo. Vamos tirar uma metade, vamos tirar uma parte. Chega lá e diz que foi tudo. Ele não vai saber mesmo. Só que a máscara caiu. E eles foram fulminados. Ou você pega um homem de Deus como Moisés. Moisés foi o homem mais corajoso que eu posso imaginar nas Escrituras. Você já imaginou o camarada chegar no Egito, o maior império do mundo, com um cajado na mão, e enfrentar o faraó e dizer, deixa o meu povo ir. Desbancar o panteão de deuses do Egito. Enfrentar com coragem, com galhardia, todo o poder daquele magno e glorioso império egípcio. Mas diz a Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 3, que houve um dia em que Moisés não foi ousado, foi covarde. Sabe quando? Quando ele desceu do Sinai. Diz a Bíblia que a glória de Deus brilhou no seu rosto. A Shekinah de Deus resplandeceu na sua face. As pessoas não podiam se aproximar dele por causa do brilho da sua face. Então diz a Bíblia que Moisés colocou um véu no rosto para que as pessoas pudessem se aproximar. Só que a glória do rosto dele foi apagando, 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 apagando. E se dissipou e foi embora. Mas Moisés não queria que as pessoas pensassem ou soubessem que a glória tinha ido embora. E ele continuou com o véu.
o véu da piedade. E às vezes as pessoas nos amam não por quem nós somos, mas por quem nós aparentamos ser. Às vezes nós estamos mantendo um véu de santidade, quando na verdade a glória já dissipou, já foi embora. E nesse sentido, meus irmãos, é que esse moço aqui, que está mostrando essa realidade para nós, está vestindo com um lençol. Parece roupa, mas não é roupa. Mas me permita terminar a 6ª lição desse texto. Aqueles que se vestem com lençol são um símbolo daqueles que participam da glória de Deus, mas não refletem nem manifestam esta glória de Deus. Vejam vocês que a Bíblia informa que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E não obstante, Jesus está no momento da sua angústia, da sua aflição, da sua humilhação, porque foi preso, porque está sendo cuspido, porque está sendo esbordoado, porque está sendo empurrado, mas Ele é a própria glória de Deus entre nós. E esse moço atraído, entra no meio dessa multidão e vai seguindo a Jesus. Ele está seguindo a glória, mas ele não reflete a glória. Por isso, quando o apanharam, quando botaram a mão nele, o lençol caiu, ele ficou envergonhado, exposto, desnudo e fugiu. A turma do lençol vê a glória de Deus, mas não reflete a glória de Deus. É a mesma coisa de você estar numa noite de luar, lua cheia, e você chega numa caminhada à beira de um poço d'água, e a poça d'água está lodacenta, barrenta, suja. Você vê que a lua não reflete. Não é que a lua perdeu o seu brilho, é que a água suja não permita que você veja o reflexo da lua ali. Quantas vezes a nossa vida está assim, não reflete a glória de Deus. Mas eu queria então concluir perguntando para vocês, quais são as vestimentas apropriadas para um seguidor de Cristo? Como é que nós poderíamos tirar esse lençol e colocar roupas adequadas? Eu queria citar 3 coisas. Primeiro, nós deveríamos nos tanger e nos vestir hoje das vestes de salvação. Está lá em Isaías 61:10, porque me cobriu de vestes de salvação. Eu não sei como é que você veio, como é que você está, mas hoje Deus quer cobrir você com vestes de salvação. Hoje Deus quer cobrir você com a justiça de Cristo. Hoje Deus quer colocar você debaixo da proteção da justiça de Cristo. E você vai sair daqui hoje vestido adequadamente para estar na sala do trono, diante do Rei da Glória, para participar deste grande banquete da salvação. Segundo lugar, nós precisamos hoje nos vestirmos as vestes de louvor. Isaías 61:3 diz que vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Talvez você entrou aqui hoje com o coração abatido. Quem sabe você está vivendo um luto existencial. Quem sabe você está vivendo o vale mais escuro da sua alma. Quem sabe você está sendo triturado pelas circunstâncias adversas da vida. Quem sabe o sorriso já bateu em retirada do seu rosto. Quem sabe as lágrimas têm sido o seu alimento. Quem sabe você está com o coração completamente esmagado pelas circunstâncias adversas da vida. Mas eu quero dizer para você que hoje, nesta noite, o Senhor pode tirar o seu espírito angustiado e cobrir você com vestes de louvor. Mas a terceira veste, eu peço que você fique de pé e abra sua Bíblia comigo e aí nós encerraremos. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Apocalipse 16, versículo 15. E nós leremos
com todo vigor, com toda alegria, com todo entusiasmo, a sua voz, com voz bem eloquente. Vamos juntos? Eis que vem, como vem o ladrão. Bem-aventurados aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Que Deus nos ajude, irmãos, a vigiarmos e a guardarmos as nossas vestes, para que quando o Senhor se manifestar, nós não estejamos nus e não fiquemos envergonhados. Que as nossas vestes sejam vestes alvas, vestes brancas, vestes de santidade, de piedade e de comunhão com o nosso Senhor. Vamos adorar ao nosso Deus.